Fala pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos à terceira aula do desafio do zero ao hacking. Um desafio intenso aí de 7 dias, onde a missão aqui é te levar do zero à sua primeira invasão real a um sistema, um ataque hacker. Na prática, um desafio que está batendo aí todos os recordes que eu já vi quando se fala de um projeto de hacking. Temos mais de 1000 computadores criados no sistema do desafio, diversos participantes, está sendo incrível, então muito obrigado a todos que estão participando. Estamos entrando para a história juntos aí, beleza? Como que tá o áudio e o vídeo, tá legal aí? Estão ouvindo bem? Áudio, vídeo? Podemos começar aqui oficialmente? Estão preparados para o próximo passo? Se você até agora, tá? Não assistiu a aula 1, aula 2, ou assistiu, e talvez nem tudo ainda faça sentido, ou você se questione sobre como que pode, né, algumas pessoas pontuarem no ranking e terem mais de 300 pontos. Será que essas pessoas usam alguma ferramenta que você não possui? Alguma técnica que você ainda não conhece? Nessa aula aqui, na aula 3, a gente vai de fato avançar na invasão ao Carbon Bank. Vamos ganhar controle aí, invadir ainda mais esse banco. Porém, eu também quero aqui nessa aula fazer com você um resumão. Um resumão e te mostrar um pouco sobre como que outras pessoas estão pontuando mais do que você no ranking. Quais ferramentas muito provável que elas estão utilizando para te entregar essas ferramentas, te entregar esse conhecimento talvez um pouco diferente do que você possui hoje, né, um passo a mais aí, e também te mostrar aí, né, um resumo de tudo que vimos até agora conectado, te explicar novos conceitos e novos fundamentos de cibersegurança. Então essa aula, ela talvez seja um pouco mais extensa do que a aula 1, aula 2, seja uma aula que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais aqui alguns fundamentos, um pouco da prática. Então se prepara por uma aula enriquecedora. Certo? Dá um ok no chat, por favor, se a gente pode começar. O áudio tá baixo, calma aí, deixa eu aumentar um pouco o áudio. Espera aí que eu vou aumentar um pouco o áudio. O áudio está baixo. Deixa eu levantar ele, olha só, olha a mágica. Áudio, agora tá legal, né? Manda um ok no chat, por favor, se a gente pode oficialmente aí dar início à aula 3 do desafio do zero ao hacking. Show! Feito isso, vou compartilhar minha tela com vocês. E a parada aqui é o seguinte, tá? Como eu falei, se você está do zero, quer entender um pouco mais a aula 1, a aula 2, os fundamentos, ter ferramentas que você não tem ainda, essa aula é para você. Assiste com atenção, que vai ter um resumão. Esse desafio ele está marcando, né, o retorno do Técnicas de Invasão. Vou revelar um pouco mais sobre esse projeto, sobre esse próximo passo do Técnicas de Invasão, ao vivo aqui com vocês nessa aula também. E a proposta, né, do desafio, desde o início, é ser um desafio prático de 7 dias, desenhado com o único objetivo. E eu pergunto para o chat aí, qual que era a minha promessa? O que eu falei para vocês aí no começo, na aula 1, na aula 2, qual que era a minha promessa para o desafio? O que eu falei, pessoal? A gente vai aprender. O que eu estou propondo, né, é que a gente consiga fazer o quê? Te ensinar o quê? Te entregar qual conhecimento? Ninguém fica para trás, boa. Invadir um sistema, legal. Hackear do zero, aprender do zero. Exatamente isso. Esse era o objetivo, né, o prometido aí para vocês desde o início. E eu acho que estamos cumprindo, né? Dá um aqui no chat aí se eu estou cumprindo com a minha promessa. Lembrando que é aula 3, tem mais uma aula ainda. A gente está começando aqui mais um passo junto. Então, é importante que você entenda que, né, a promessa aqui é guiar vocês do zero até uma invasão real. E para isso não se trata de curiosidade, né? Para quem falou, Bruno, eu esperava um pouco mais da história do hacking, uma parada assim. Não se trata, tá, de curiosidade. A proposta aqui é ter capacidade de conduzir um ataque,
de ver uma invasão acontecendo. Não é sobre ver notícias de segurança, de hacking. Não estou explorando aqui a ideia de, olha a oportunidade de vaga de emprego, olha a oportunidade de salário, de notícia, de empresa hack. Não. Não é isso, tá? É focar em você entender a anatomia de um ataque hacker. Não noticiá-los, não contar aí o que a mídia já está fazendo, tá? Então, pergunto para vocês aí, nessa aula 3, para a gente começar, quem aqui, depois da aula 1, nunca mais conseguiu parar, né, ver uma URL e não pensar ali no que a gente aprendeu? Quem aqui começou a todo instante ver URLs para fazer um login, para criar uma conta, para acessar um sistema e já olhar por outros olhos aí? Manda no chat aí, quem já está sentindo aí essa diferença, transformação dos parâmetros, dos valores, subdomínio. Boa. Excelente. E digo mais, quem já se pegou ali inspecionando e procurando parâmetros e pensando, e se eu mudar isso aqui? Alguém já encontrou uma falha aí na prática? Manda no chat. Eu tenho certeza absoluta que sim. Eu tenho certeza que após a aula 1, após a aula 2, você caçou, né, as falhas que eu te mostrei. Já vou reforçá-las aqui no resumo. Mas você começou já a exercitar esse pensamento, a pensar diferente. Olha o chat aí como que tá. Eu consegui, sim. Cão farejador, essa foi boa, hein? Cão farejador. Show. Eu já fiz pelos cookies do navegador. Boa, um passo além já. Open Redirect. Já fiz hoje. Estou fazendo direto no URL. Pesquisando direto no URL, usando o sistema de uma forma diferente, né? Boa. Então perceba, tá? Essa curiosidade de ver parâmetros, de ler o URL, de mudar valores, é o que a gente fala do pensamento hacker. O pensamento hacker, essa mentalidade, despertando em vocês. A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta para o tamanho original. Essa é a proposta aqui. E perceba, tá? Eu te falei que eu ia te mostrar, né, o poder de um hacker, enxergar o mundo pelos olhos de um hacker, entender a anatomia de um ataque, dominar um arsenal de ferramentas e o caminho para a carreira profissional. É isso que eu estou te entregando durante essas 4 aulas aí. E para quem está perdido, para quem chegou nessa aula, não sabe sobre o desafio, sobre o sistema, as ferramentas, o ranking, para quem nem tem acesso ainda, tá? Ao Hacker Society OS aqui, onde temos né, o terminal com ferramentas, temos aqui o nosso ranking, com os participantes do desafio pontuando e avançando. Você pode, quando desejar, ler o QR Code aqui e ter acesso a um menu, uma página com todas as aulas, com todos os links, com tudo que você precisa, tá? Todo o desafio está organizado aqui nessa página. Feito isso, reforço também que durante o desafio são 7 aulas intensas, são 7 dias, na verdade, né, 4 aulas. Ninguém fica para trás. No man left behind. É minha missão aí, ninguém da Legião fica para trás. E se você deseja que eu te avise pessoalmente no seu WhatsApp, sempre que uma aula começar, sempre que eu liberar algum conteúdo novo, você pode ler esse QR Code aqui e você vai mandar uma mensagem para o meu WhatsApp. Vou salvar seu contato e vou te avisar em primeira mão sempre que eu entrar ao vivo, sempre que eu liberar uma nova aula, por exemplo. Eu não vou deixar ninguém para trás. Da minha parte aqui, pode contar com 100% do meu comprometimento com você. Esses 7 dias, a minha missão de vida, o que eu faço da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, quando durmo, tá? É pensar nesse desafio e pensar em vocês. Então pode ler esse WhatsApp, que eu te aviso pessoalmente, para que você não se perca, para que você chegue até o final com a gente. Legal? Avançando então, antes de começar a aula 3, só para fazer um check. Quem estava na live de aquecimento do desafio? Manda no chat aí. Quem participou da live de aquecimento que fizemos uma semana antes, né, de começar o desafio? Nem a aula 1, é o aquecimento. Quem participou da live de aquecimento? Só para ver como que tá a galera aí até o dia de hoje. Está conectada? Boa. Uma galera participou da live de aquecimento.
Legal. Agora pergunto mais. Quem participou da aula 1, escreve o número 1 no chat aí. Quem assistiu o replay ou participou ao vivo, escreve o número 1 no chat. Só pra gente entender. Vai ser difícil, tá, gente? Porque tem um delay, o chat é muita mensagem. Eu vou avançar na pergunta aqui na próxima. Manda o número 1 no chat. E quem participou da aula 2, escreve o número 2 no chat aí, pra mim saber. Quem participou da aula 2, escreve 2 no chat. Tem um delay. Mas eu tô vendo já o número 1 aqui pipocando na tela. Legal. Número 1, número 2 vai chegar? Bora, número 2, bora! Número 2 chegando, isso aí. Uma galera aí tá acompanhando tudo, tá? Isso é muito massa. Então a proposta aqui, tá? Pra gente começar a aula 3, irei fazer um resumão. Pega aí papel e caneta, pega suas anotações, porque a gente vai, em mais ou menos 15 minutos, resumir o aquecimento, aula 1 e aula 2. A melhor parte, o melhor conteúdo. Dando dica extra, de flag que você não tem ainda, de ferramenta que você não sabe. Pode ser a gente pegar 15 minutos, fazer 15 minutos para fazer um resumão aqui, antes de continuar essa invasão, porque eu tenho um conhecimento a mais para te passar. Escreve no chat aí se pode ser, se faz sentido, se vocês querem esse resumão, para a gente ter um resumão de 15 minutos, antes de... para que todo mundo se nivele aí, aonde estamos e para onde estamos, onde chegamos, né, e para onde estamos indo. Pode ser, sim. Eu tenho certeza que eu vou te entregar alguma ferramenta, algum conhecimento que você não tem ainda. Então esse resumo ele serve para isso, tá? Ele é importante para te entregar novidades. Legal. Então vamos fazer aqui o nosso resumão. É o seguinte, no aquecimento, uma live que antecedeu o desafio do Zero Hacking, você entendeu o que é segurança da informação. E eu te falei algo muito importante aqui, tá? Porque muita gente falou que desejava trabalhar no mercado de segurança da informação, viver de hacking, ganhar dinheiro com segurança da informação, atuar no mercado profissional, conseguir um emprego. Porém, eu reforcei para vocês que o termo segurança da informação nada mais é. Tivemos várias etapas na evolução da sociedade aí. Feudalismo, quem tinha o maior número de terras detinha o poder. Revolução Industrial, quem tinha o maior número de operários trabalhando incansavelmente detinha o poder. Tivemos o iluminismo, né, a parte do conhecimento. E na era da informação, na inteligência, quem tem, né, o conhecimento, a inteligência, o conhecimento de valor, está no poder. Hoje, 98% do dinheiro do mundo não está impresso. A inteligência que sustenta decisões, que protege países, informações de guerra cruciais, de vacinas, de medicamento, toda a evolução da humanidade, do que tem valor hoje na sociedade, né, os ativos digitais, estão baseados em bits e bytes, em informações, em dados. Então a proposta aqui, tá, que a gente tem, é que você entenda, né, que eu te falei lá, que segurança da informação nada mais é, né, a palavra segurança é um corpo de conhecimento, um corpo de estudos desenvolvido, que evolui para proteger esse ativo tão importante que é a informação. Então, segurança da informação, um ativo extremamente importante hoje. Isso é importante você entender, tá? Porque de nada adianta você ter o conhecimento técnico, você saber hackear um sistema, se você não consegue se posicionar no mercado, né, se não entende ali o seu valor, o que você agrega, por que te pagam, por que te contratam, e ainda mais que esse corpo de conhecimento, segurança da informação, tem várias áreas. É um corpo de conhecimento, não é uma coisa específica. Você não trabalha com segurança da informação. Você trabalha nesse setor, nesse mercado, mas tem áreas. Segurança ofensiva, Red Team, Blue Team, Pentest, Bug Bounty. Temos a parte ali de auditoria, de implementação de frameworks de análise, de monitoramento, de SOC também, que entra um pouco ali também, de investigação digital, resposta a incidente. São várias, né? Vários setores. Teste de segurança em aplicativos,
Rede, segurança em redes. Então perceba, é um grande mercado com vários pontinhos ali, com várias áreas de atuação. Isso é importante. E a proposta aqui, tá? Que eu te falei no aquecimento também. Alguém lembra disso aqui? Quem lembra aqui? Por que esse cara tá aqui? Me conta aí. Quem lembra aí? Esse corpo de estudos, esse corpo de conhecimento, ele se baseia num consenso para garantir e falar, cara, essa informação está protegido, está seguro ou não, esse ativo, esse dado. E o pessoal que está mandando no chat, o CID, eu falei que não ia esquecer, são os 3 pilares básicos de segurança da informação, né? O CID, por isso que está o nome, por isso que está o carinha aqui, mas é basicamente tá o C, o C, o I e o D. O C aqui de confidencialidade. Se eu escrever errado, tá, pessoal? O teclado tá longe aqui, então não tá tão fácil escrever. Integridade e disponibilidade. Né? Então, uma informação precisa garantir a confidencialidade, só deve ter acesso a ela quem, o criador, né, o responsável, autorizou o acesso. Deve ser íntegra, não pode ser alterada. Né? O general de guerra falou não para uma guerra. E chegou um sim e a bomba atômica é disparada. Ambiente real, tá? Situação real. E deve estar disponível quando for necessário e de onde for necessário acessar ela. Não adianta ser confidencial, ser íntegra, mas estar indisponível. Cair. Que nem a máquina na aula anterior, né? Não adianta no desafio na aula 2 lá que caiu o sistema. Né? Tava confidencial, tava íntegro, mas caiu, tava indisponível. Ninguém conseguia acessar ali o conteúdo do nosso desafio, né? Então perceba que a proposta aqui, né, esse corpo de estudos de segurança da informação, né, tem mais pilares, mas os essenciais, né, a base é esses 3, eles compartilham dessa visão. É os 3 pilares que garantem, tá, se algo está seguro ou não. E o hacking, a segurança ofensiva, o nosso objetivo com conhecimento de hacking, de hackear, de achar falhas de segurança, de encontrar vulnerabilidades, é literalmente o nosso objetivo nessa área, nesse pontinho daquele grande mercado, é quebrar os pilares de segurança. Então tudo que eu te mostrei até aqui, tudo que eu te mostrei na aula, do IDOR, do Open Redirect, do que for, tá? A gente está basicamente buscando quebrar pilares de segurança, quebrar a confidencialidade, quebrar a integridade, quebrar a disponibilidade. De várias formas, tá? Existem várias formas de fazer isso. Como eu falei, você pode pegar um processo de criar uma conta e se o programador não limitou o tamanho da senha, você pode cadastrar uma senha no banco de dados de 1 milhão de caracteres e quebrar a disponibilidade, derrubar o sistema. Você pode interceptar uma informação, alterar ela, fazer um IDOR para ter acesso a algo confidencial. Né? Percebe que o IDOR, quando você muda, né, o usuário, como fizemos na aula 1, na URL, a gente teve acesso a algo confidencial. A gente quebrou um pilar. Então o objetivo do hacking é isso, tá? Quebrar os pilares de segurança para que você possa levar isso até a empresa, apresentar para eles, seja contratado para isso, tá? Né, hoje a empresa entendeu que vai ser hackeada e a pergunta é quem será o hacker? Que seja a própria empresa, né? Então ela contrata profissionais de segurança, de Red Team, de Pentest, hackers para encontrar falhas e corrigir. Você pode reportar falhas e ser pago por isso. Você pode encontrar falhas na segurança que você usa, que você cria. Internamente na sua empresa, promover, implementar ali a questão de Red Team, implementar um projeto interno para você crescer profissionalmente, onde os programadores podem caçar falhas e ser recompensados pelas falhas que eles encontram. Por que esperar que alguém o faça? Por que não a empresa fazer? Incentivar isso internamente? Ou seja, pessoal, tem muita oportunidade. Hoje, ter uma falha de segurança, saber quebrar pilares, o conhecimento que eu te mostro aqui, ele pode destruir empresas, destruir startups, destruir novas tecnologias e esse conhecimento perigoso, muitas vezes, tem extremo valor. Ninguém quer ser destruído, cara.
Ninguém quer ser o último a saber da falha, quer ser o primeiro. Então, achar a falha, ter uma falha, saber hackear, tem um valor absurdo hoje. Ok? Deu para entender até aqui? Escreve no chat esse do aquecimento aqui. Deu para entender o fundamento? O que é segurança? Os pilares? Né, o nosso objetivo aqui no hacking, que é quebrar esses pilares, buscar isso sempre, né? Dá um ok no chat, por favor, para a gente avançar aí para o resumo da aula 1. Manda um sim no chat aí, por favor. Se faz sentido até aqui. Boa, deu para entender. Legal. E para você ver um pouquinho desse movimento, só para a gente concluir aqui, tem empresas hoje que pagam, tá? Elas já pagam, recompensam pessoas que acham falhas de segurança. Isso é muito massa. Vou te mostrar mais para frente esses programas aí. Legal. Próximo passo aqui, na aula 1, na segunda-feira, o que aconteceu, né? Você viu como que é possível ler uma URL. Se questionar, parâmetros, subdomínio, a PET, o que tem na URL, as informações que estão passando na sua frente. E cara, tem algo muito louco aqui, por trás de tudo isso, que toda a tecnologia que você usa hoje, anota aí, é como se fosse um grande bug, uma grande gambiarra. Porque, cara, tudo que a gente faz, a tecnologia hoje, atual, parece que não foi criada para isso. Sempre que você abre um site, por exemplo, né, você vai lá e abre um site, o site do https://google.com. Essa parada aqui, HTTP, se você pesquisar tá, o que é HTTP aí, esse protocolo, o que é HTTP? É um protocolo de transferência de texto, Hypertext Transfer Protocol. Essa parada ela foi criada, tá, para transferir texto. Lembra aqueles sites em branco da internet? Que eu nem era nascido nesse tempo aí, mas tinha aquele site que era uma página com um link, você clicava e para outro link? Esse protocolo ele foi criado para isso. Somente para isso. Porém, a gente começou a utilizar ele para mandar mensagem confidencial, para compartilhar coisas pessoais, para gerenciar sistemas, fazer pagamentos. Então, esse S aqui que entrou, esse S é uma coisa nova. Não tinha no começo. Esse S é de seguro, é de trazer uma ideia de criptografar isso aí. Então, protocolo de transferência de texto seguro, que é para criptografar o que o usuário aqui, pelo navegador, está falando com o site. Aqui é o site. É para que essa comunicação entre os dois não seja em texto puro legível. O S ele entra para criptografar essa comunicação, para que um carinha aqui não consiga ler, entender o que eles estão falando entre eles, entre o navegador e o site. Criptografar. Perceba, o S foi inserido. O FTP, SFTP, cara, tudo que você vê o S é porque foi corrigido. E cara, tem muita parada aqui por trás disso, tá pessoal? Não é só isso não. O protocolo HTTP, ele funciona com uma solicitação e uma resposta. Você solicita algo e te responde. Ó, eu quero uma imagem, tá aqui a imagem. E ele não possui conexão. Olha que louco isso, tá? Olha o grande problema que tem aqui na tecnologia. Você tá aqui. Você vai usar um site. Certo? E você fala assim, cara, me dá a página inicial, o barra. E ele te responde. Tá aqui o conteúdo HTML da página, o código. A sua próxima comunicação com o site, ele não sabe quem é você. Não existe conexão entre requisições. Então, o programador, a tecnologia, foi lá e criou o famoso cookie. Né? Foi lá e desenvolveu o cookie do navegador. Que é basicamente uma forma
de instalar, ele vai te responder com código HTML e com cookie. O cookie fala, você é o Bruno, certo? Ele vai falar, cara, você é o Bruno. Tum. E quando você novamente vai se comunicar com o site na próxima vez, na solicitação e na resposta, você vai enviar junto no seu navegador, esse cookie de novo, para que ele saiba quem você é e te responda o conteúdo. Certo? Então perceba, é um código instalado em você, que ele sabe quem você é para se identificar, tipo um crachá. E por isso que muitas vezes, tá? Se outra pessoa, em outro lugar do mundo, captura o cookie, literalmente, ela fala assim, cara, hackei seu computador e capturei seu cookie. Quando ela envia a solicitação para o site, envia esse cookie junto, o site vai interpretar e fala, pô, esse aqui é o Bruno, eu gerei um cookie para ele. Então é ele, responde como se fosse ele. Enfim, deu para entender até aqui um pouco dessa comunicação por trás do HTTP, dessa parada aí? Eu queria só tangibilizar com você que toda a tecnologia que a gente usa hoje, ela não foi feita para isso. Será que a senha é a melhor forma de autenticar alguém? Porque uma senha copiada do cadeado, será? Pô, então bota o 2FA. Então bota a segunda senha. Então confirma o e-mail. É uma gambiarra aí. Então tem muita falha, tá? E nem todo programador sabe fazer um cookie corretamente. Daí tem o cookie com HTTPS only. Nem todo programador gera uma seção única. É muito louca a parada. Tem muita vulnerabilidade por trás disso aí. E muita responsabilidade nos programadores. Então você entendeu na aula 1 um pouco sobre as URLs, os parâmetros. Você entendeu, né, as primeiras explorações. Pô, o padrão ali de redirecionar, URL e tudo. Leu uma URL. A gente ganhou acesso à conta do gerente. Quem lembra aqui da conta do gerente aqui? E uma coisa aconteceu na aula. Uma coisa aconteceu no fórum que eu não gostei. Aqui no fórum, algumas pessoas começaram a reclamar que na conta do gerente, algumas pessoas começaram a falar, né, a gente mudou aqui para o ID 1, que era a conta do gerente, e algumas pessoas começaram a falar assim, Bruno, eu novamente fui abrir o ID 1, que é o gerente, e não era o gerente, não abria nada, estava dando erro. Cara, um sistema muda. O banco mudou o usuário, apagou o usuário e criou outro. Então, se você viesse no usuário 2, no usuário 2 ali, ele era o gerente. Tá? Então, se não tem usuário 1, tem usuário 2. E de fato, estava mudando, tá? Os usuários, eu estava atualizando aqui o sistema, mudava o ID. Então, assim, perceba que o hack não é estático, tá? Não é sempre isso. A empresa pode estar trabalhando para corrigir a falha em tempo real. Pode estar mudando o usuário, apagando o usuário, cadastrando o usuário. E você saber hackear, se atualizando, é importante. Cara, se o ID 1 não funcionou e você não se questionou, o que eu posso tentar diferente? Lembra que eu falei que a falha é uma informação? Se o ID 1 falou não existe usuário, por que você não testou o 2? Ou o 0? Ou 3 ou 4? Por que não se questionou? Isso é um ponto importante, tá? Por que você não se questionou? Porque o que você veio fazer aqui na aula é me questionar o tempo todo, cara. O tempo todo, cada falha eu me questiono. Por quê? Em cima dessa parada aqui. Será se o sistema caiu ou só esse ID caiu? Testar outro ID. Certo? Importante se questionar aí, galera. Então, avançando aqui. Você entendeu um pouco, né? Conseguimos acessar a conta do gerente. Você entendeu, olha que parada louca, tá? Aqui é um outro problema que temos aí atualmente. Olha só. Cadê o... Opa, peraí. Peraí que eu não tô achando meu computador. Achei. Isso é um outro problema atual que a gente possui, né? Que é o seguinte. Esse programador aqui, para não inserir ID 1 na URL, o ID numérico, para você não pensar assim,
Ah, isso aqui é um número, eu posso mudar ele? Ele encodou aqui em base 64. Então aqui, ó, encode o ID 200 em base 64. Então perceba, né, para o usuário não ver o valor ali, 200, ele foi lá, a gente consegue encodar ele em base 64. O objetivo por trás disso, sim, é performance, é sistema, mas é também para não ficar sequencial, para alguém não chegar e enumerar todos. Só que o poder computacional hoje, cara, o base 64, ele já foi quebrado, encodado, decodado de todas as formas. Então não é eficiente. É um outro problema. Daí criaram uma outra forma de encodar. Era o MD5, base 64, agora é o SHA, agora é o bar token. São várias formas, tá? São várias correções que vem surgindo. Né? O poder computacional já quebra o base 64. O MD5 está documentado. Então, pergunto para vocês aqui agora. Amantes de tecnologia e a computação quântica vai nos levar aonde? Imagina você começar a quebrar todas as criptografias com poder computacional. Tudo que criamos até hoje de segurança, de proteção, a computação quântica com seu poder computacional começa a quebrar. Cara, acho que não tem nem como pensar onde vai nos levar, porque vai ser uma nova realidade. Enfim, fica o pensamento aí para vocês, tá? É o caos, literalmente. Legal. Então o que acontece? Você entendeu, você aprendeu fundamentos. Isso é muito massa. E todos os fundamentos que você aprendeu até agora, tudo que eu te falei aqui até agora, o Open Redirect, todas as falhas, são do mundo real, pessoal. Eu não estou ensinando para ninguém aqui nenhum truque. Não é a técnica, o truque e tal, não. Vocês estão aprendendo a explorar as falhas mais comuns e críticas do mundo real. É mundo real aqui a parada. Se você pegar o ASP, uma empresa que mantém, né, um projeto, as principais falhas nos sites na internet hoje, olha só, Insecure Design. Olha as principais falhas localizadas pelo ASP. Se você pegar o ranking da HackerOne, maior empresa de bug bounty, de projetos de bug bounty, várias empresas, você pode criar conta lá, hackear elas, enfim, olha o ranking das falhas. IDOR, quarta falha. Open Redirect é a 9ª. Isso aqui de um grande ranking, tá? De várias empresas, maiores big techs do mundo. Galera, o IDOR, o Open Redirect, o Information Disclosure, a informação vazada na URL, são realidade, tá? E o programador que vem aqui fala muitas vezes, pô, Bruno, mas quem que vai botar um ID na URL? Cara, se você não põe, parabéns. Mas os números não mentem. A WASP não mente, a HackerOne não mente, é métrica. E aí? Tem um ID na URL. Lembra do escopo? Quantas URLs a empresa tem? Quantos subdomínios a empresa tem? Talvez no site principal não tenha, mas no subdomínio tem, no outro sistema tem. Isso é importante, tá? Então quem fala aí muito, né, que, pô, mas isso é muito... Cara, tá aqui. O ASP, mapeando a internet, mapeando falhas, HackerOne, e aí? Beleza? Pessoal, aula 1, até aqui tá ok? Tá bom o resumo aqui? Foi legal? Dá um ok no chat. Se na aula 1 deu para entender aqui um pouquinho do resumo do que a gente viu. Sim? Ok, ok? Manda um ok no chat aí. Boa. Agora, na aula 2, o que aconteceu aqui, né? Na aula 2, a gente tinha um subdomínio que a gente encontrou. Novamente, subdomínios é um grande problema hoje para as empresas. Só para ilustrar aqui e tangibilizar com vocês isso, deixa eu pegar um terminal e te mostrar uma parada. Pode ignorar o que vai aparecer aqui agora de ferramenta, de comando, tá? Não é o objetivo. Eu quero só tangibilizar o porquê, né, o escopo, né, o subdomínio é um grande problema. Se eu acessar aqui a ferramenta Subfinder e, por exemplo, no Terra, eu só vou listar aqui para você ver o site do Terra
quantos subdomínios ele possui, mapeados aqui em cache, com certificado, enfim, só para você ter uma ideia de que o site do Terra, a empresa Terra, não é apenas terra.com.br, tá? O IDOR não está só no site principal, olha isso aqui, são subdomínios do Terra, olha isso, VPN, intranet, cacimbinha, Bit, IRD, vendas online, cada um pode ser um sistema, uma aplicação diferente, que o estagiário trabalha, que o júnior trabalha, que alguém esqueceu, que alguém não atualizou. Olha isso. Então toda empresa hoje, tá, ela não possui apenas, não é apenas um site, o www da empresa, não. É um monte de aplicação, de VPN, de sistema no ar, cara. E as portas de entrada, tá, muitas vezes não tá no site principal. Tá num site, o que acontece muitas vezes é isso aqui, ó. A empresa tem o site principal, o aplicativo, a página, e tem um banco de dados, com todos os dados dos clientes e informações. E as outras aplicações, aqui, né, várias outras, muitas vezes, essa aqui tem uma falha. E a exploração dessa falha permite acessar o banco de dados também. E de forma reversa entrar aqui, ou hackear as outras. Então perceba, tá? É importante você entender, né, que esse aqui é o escopo que você caçaria falha hoje, no Terra. E não terra.com.br, tá? Olha o que tem de coisa para você validar e testar aqui. É sinistro. Beleza? Então, legal. Tendo uns subdomínios em mãos, do manager do Banco Carbon, a gente, com dopamina suficiente para hackear, fomos lá e usando o conceito de word list, né, uma lista de palavras padrões que um programador tende a utilizar, que os softwares usam, que as arquiteturas usam, a gente foi lá, né, e conseguiu encontrar diretórios naquela página. Um dos diretórios era aqui o /login, né? Aqui. Era o manager /login. Eu já estou logado, mas foi o /login que a gente encontrou lá. /login aqui. Opa, não está vendo a tela, né? Aqui em cima, aqui, ó. /login aqui na URL. Encontramos. Show. Você viu também, tá? Que ter uma implementação de segurança 2FA, muitas vezes, né, pode ser inútil. Porque a gente tem várias formas de quebrar um 2FA. E a gente quebrou na aula, na prática. Você entendeu que a verdade não está na tela, está no tráfego. E agora aqui eu quero te entregar uma ferramenta, eu quero te entregar uma parada que talvez, por você não ter isso, você não pontuou no ranking como os outros. Que é o seguinte, essa forma que você usa hoje para investigar um site, né, para navegar aqui num site aqui, de botão direito, inspecionar, e apertar aqui em rede, e atualizar o site, e ver o que carrega, é uma forma legal. Porém, existe hoje no hacking um superpoder, uma ferramenta diferente, muitas vezes chamada de proxy, de burp switch, é uma forma de você parar tudo o que acontece entre você e o site e poder ler à vontade o que está acontecendo. Vou te mostrar aqui na minha tela, olha só. Vou pegar meu Windows, estou com o Windows aberto, e aqui no Google, google.com, vou buscar por um software chamado Kaido. Ixi, acabei de quebrar o sistema, peraí. Chamado Kaido. O site é kaido.io. O Burp Suite é muito bom, eu uso o Burp, mas o Kaido é gratuito, tá? Ele vai ser muito bom para vocês. Kaido.io. Depois da aula você pode fazer com calma, tá? Vamos focar aqui para você entender o uso, entender o que acontece aqui, a mágica por trás disso, e depois da aula com calma você pode fazer a implementação. Aqui no Kaido.io, eu vou baixar o Kaido para o Windows, aqui ó, download, Windows, vou baixar aqui o Kaido, né, o aplicativo desktop, tá baixando aqui, vou instalar,
Sim, quero instalar. Sim. Gente, eu não sei mexer no Windows, tá? É uma tristeza aqui. Eu fiz certo aqui as coisas? Deixa eu tentar de novo, peraí. Eu falei que ia rodar no Windows pra vocês? Aqui, ó. Kaido. É só baixar e instalar, tá? Sim. Ah, eu apertei não. Agora vai. Por que o botão é azul? Azul é sim, não é? Ó, finalizar. E o que acontece, tá? O Kaido, essa ferramenta, assim que você abrir ela, gente, a gente vai aprender a usar ela em detalhes, fica calmo, vamos por partes aqui. Eu quero só te mostrar uma verdade, tá? Que muitas vezes é uma grande vantagem de quem tem essa ferramenta. É o seguinte, vou apertar aqui em Start. Start aqui, abrir o programa, apertei em Start, vai abrir o software. Vou clicar aqui para continuar como convidado, continue como convidado. E aqui em cima eu tenho que criar um projeto aqui, ó, projetos aqui em cima. Vou criar um novo projeto, aqui no botão vermelho também, ó, criar projeto. E o projeto é aula 3, criar. Pronto. Vou selecionar o projeto para trabalhar, tô nele aqui, aula 3. E olha que sinistro, tá? Eu vou apertar nesse botão aqui, que é um navegador aqui, tá vendo aqui em cima? Vou clicar nele. Ah, eu tenho que instalar o Google Chrome na máquina, peraí. Deixa eu só instalar o Google, tem que ter um navegador instalado aqui. Calma aí, pessoal. Eu acabei de montar esse Windows, então ele não tem Google Chrome, não tem nada. Deixa eu só instalar aqui o Chrome. Peraí. O que acontece, tá? O Kaido é uma ferramenta que ela vai permitir que você pare e edite e mude a sua comunicação com o site. Cara, é sinistro. Olha que louco que vai ser, tá? Eu não vou te mostrar como dominar ela aqui, mas eu quero que você entenda o porquê algumas pessoas, alguns hackers, conseguem analisar com mais agilidade, fazer mais teste, avançar, e você ainda não. Pronto, instalei aqui a parada. Vixe, Maria, calma aí. Aqui. Ok. Ó, agora é para funcionar, tá? Vou clicar aqui nesse navegador. Ah, eu tenho que instalar o Chromium. Pera aí, pessoal. Pera aí que eu fiz besteira aqui. Perdi até o Kaido. Calma aí, calma aí. Saiu do controle tudo aqui. Kaido. Iniciar. Eu tô numa máquina virtual, tá? Eu não uso Windows. É uma máquina virtual no meu Mac aqui, ó. Eu vou criar um projeto chamado Aula 3. Selecionar ele. E vou apertar aqui no... Ah, agora deu aqui, tá vendo? Ó? Eu fechei a ferramenta, abri de novo, instalei o Chrome. Vou clicar aqui e vou apertar aqui em Launch. E ele vai abrir o navegador. Deu para entender até aqui? Dá um ok no chat, por favor. Se até aqui tá ok. Eu apenas instalei um programa, e esse programa, eu tinha que ter o navegador do Google Chrome também instalado, tá? E ao abrir ele tem um botãozinho ali de abrir o navegador. Deu para entender? Ok? Estão comigo? Show. O que acontece agora, tá? Esse navegador, ele é um pouquinho diferente. Porque tudo que eu faço aqui nele, técnicasdeinvasão.com ou bancocarbon.com,
tudo que eu estou fazendo aqui nele, basicamente, o Kaido, aqui atrás, se eu apertar aqui em histórico HTTP, ele está salvando tudo que eu faço, todas as requisições. Olha só, o GET e o POST. O que eu solicitei, o que respondeu. O que eu solicitei, o que respondeu. Tudo aqui. Olha que massa. Todas as requisições que meu navegador fez, ele salva. Tudo aqui. E se eu vim aqui agora e criar uma conta, vamos ver aqui, ó. Login, cadastrar, deixa eu botar um nome aqui. Aula 4, papapá, botar qualquer CNPJ, calma aí. Botar um telefone também, um endereço, um e-mail e uma senha. Hacker. E apertar em criar conta. Olha que massa. Criei uma conta, né? Se eu navegar na aplicação, continuar navegando, o que está acontecendo aqui? Tudo que eu faço está salvo aqui. E se eu apertar aqui em Sitemap, olha isso, gente, olha essa mágica. Sitemap, aqui no ladinho, bancocarbon.com, eu tenho aqui todas solicitações que eu fiz à API, organizado em pasta. Então aqui é 1 hora, card invoice, a requisição e a resposta. Olha só, não é meu navegador gráfico não. Eu estou manualmente aqui, em texto, vendo o que eu solicitei no HTTP e qual foi a resposta que eu tive. Isso aqui é formatado no seu navegador. Aqui eu estou lendo por baixo dos panos. E olha que louco, se eu apertar no botão direito e clicar aqui, enviar para replay, eu consigo fazer um reenvio, aqui ó, enviar e a resposta. Gente, eu consigo novamente fazer requisição aqui, sem usar o navegador, a tela, nada. Eu estou enviando para o alvo, dando um get, me dê o que tem aqui e a resposta dele. E eu consigo também, olha que louco, tá vendo que tem um invoice aqui? 2030? Deixa eu tentar dar um mais aqui, peraí. 2030 aqui? Se eu mudar para 2029, enviar, ó, eu peguei um outro invoice, se eu mudar para 1, 2, 3, 4, olha só, o que está acontecendo agora, tá? Achamos um IDOR. Lembra o IDOR da URL? O IDOR não está no URL aqui, mas quando eu clico em cartões aqui, eu não estou vendo, tá? Mas o que acontece... Opa, estou na aba errada. Aqui, ó. Quando eu aperto em cartões, por baixo dos panos, que não está na interface, tem uma requisição GET sendo feita no valor de API, cards, invoice e o valor de um cartão. Eu não vejo no navegador, visualmente. Porém, por baixo dos panos, eu estou vendo e posso editar o ID do cartão que é feita a requisição. Então perceba que, na visão de um hacker, para se hackear um sistema, o IDOR, o Open Redirect, não é o navegador que nos fala muitas vezes, é um software. E agora, se eu quiser literalmente usar essa falha IDOR para baixar todos os cartões da empresa, hackear toda a base de dados, eu posso, botão direito, enviar para automação, e aqui na automação, escolher o campo numérico aqui, e criar uma payload de números que começa no 1, 2, 3, 4 e vai até 1, 2, 3, 4. E eu posso dar um run. E agora eu vou estar baixando aqui todos os cartões da aplicação. Todas as requisições estão sendo feitas e eu estou baixando todos os invoices da aplicação aqui de forma automatizada. Louco, hein? Muito doido isso, né? Ele está fazendo uma requisição para cada número.
Com um clique. Agora, vou parar aqui. Vou parar aqui, vou dar um pause, para não precisar continuar. Deixa eu dar um pause aqui, peraí. Só esperar mais um pouquinho, peraí. Tô baixando os cartões tudo, tá? Para cada um ele faz uma requisição, ó. Vou pausar. E eu vou pesquisar na resposta algo que tenha o status code que contém flag. Eu não sei se é flag que tem, tá? Não lembro agora qual que é. Mas, se eu não me engano, no 1337, no cartão 1337, 1337 aqui, peraí. No cartão 1337 tinha uma flag. Ah, não era aqui, não, era em outro lugar. Não era no invoice, era no cartão. Depois eu vou encontrar com vocês aqui, tá? Mas o que acontece, né? Percebe que a nossa forma de analisar o alvo, ela muda. Eu estou vendo aqui tudo da API, ó. Os users, o dashboard, ó. Quando eu solicitei dashboard, ele me retornou isso aqui, que é formatado na tela. Os cartões, a invoice dos cartões, os investimentos, tudo aqui aparece, ó. O aplicativo, o perfil, aqui, ó, cartões. Tudo aparece aqui. Legal. Então, o que eu queria falar para vocês aqui, tá? O que eu queria deixar exposto é que a visão de um hacker para quebrar um sistema, para hackear um sistema, ela é muito assim. Ela é muito focada em quebrar o código, editar requisições, o que você envia para o alvo, fazer muito teste, não no navegador, mas no tráfego, na rede. E um grande problema que eles têm hoje é o programador, o dev, que confia no navegador. No navegador. E ele acha que o que o usuário envia para o servidor, o que estava no navegador entregue, não vai ser editado. Cara, se eu te falasse que o criar conta, deixa eu achar aqui, o sign up aqui é para criar conta, né? Espera aí. O sign up. Calma aí, pessoal. Sign up. Onde que tinha o sign up aqui? Tinha algum lugar para criar conta? User. Tem que achar agora onde que eu criei minha conta. Login. Posso filtrar, né, pelo onde que eu enviei o e-mail. Mas o local que eu utilizei para criar minha conta, deixa eu filtrar aqui no histórico. Eu mandei um post, né? Espera aí. Onde que eu mandei um post para eles? Post. Device. O post que eu utilizei para criar minha conta, tá? Aqui, ó. Opa. Enviar para o replay. Essa requisição para criar uma conta, lembra que eu preenchi o formulário e apertei enviar? O que aconteceu, na verdade, né, os dados que eu escrevi no formulário foram enviados para a aplicação dessa forma. Então o navegador só pintou esse código para mim. Pô, será que eu conseguiria, ó, criar a mesma conta? O e-mail já está em uso. Se eu mudar o e-mail, CNPJ já cadastrado, mudar o CNPJ. Usuário criado com sucesso. Cara, eu acabei de criar uma conta no sistema sem usar o navegador.
Porque eu enviei os dados via post para um local lá com o que precisava, replicando para criar usuário. E se eu vim aqui agora e automatizar para criar 1 milhão de usuários e explodir o sistema, será que tem limite? Se eu vim aqui automatizar, fazer várias requisições criando usuário, para lotar o sistema. Ou então, se eu criar um usuário com ID 1, eu vou sobrescrever o administrador? Se eu criar um usuário com e-mail que já existe, vai sobrescrever? Gente, eu já vi muita coisa assim, tá? Eu já vi muita falha, cara, é sinistro. Vamos avançar aqui? Senão eu vou ficar uma aula só explicando o Kaido e como quebrar a lógica do programador. Então perceba, tá? Na aula 1 você viu isso. A gente viu sobre o Nmap para encontrar portas num sistema. Chegamos a um terminal, que é esse terminal aqui. Este aqui. Chegamos até aqui onde controla, né, os computadores. E galera, a gente vai agora avançar. Podemos avançar? Esse foi o resumo, tá? Foi legal o resumo? Ajudou o resumo? O resumo ajudou? Me fala no chat aí se o resumo foi bom. Foi legal? Show. O que acontece agora então, tá? Para a gente avançar aqui, mais um fundamento aqui importante de você ter com você aí é o seguinte. Foi show, sim, boa? É o seguinte, tá? Pensa comigo. Uma única falha teria levado a gente até o terminal aqui? Uma única falha apenas teria levado a gente? Não. Porque a gente precisou achar falha, pegar a senha, encontrar o manager. O que a gente fez até aqui foi basicamente chamado de exploit chain. E isso é muito importante para você não achar que um ataque hacker, que uma invasão, é clicar no mouse. É uma única falha, nem sempre. O processo de hackear um alvo não é um dia. Pode ser uma semana, pode ser um mês, 2 meses. A grande dificuldade que se tem hoje no mercado de hacking, quando você contrata um pentest, contrata um teste de segurança, é que o teste ele tem uma data de começo e fim. Já o criminoso, o outro lado, o do mal, ele tem todo o tempo do mundo para achar falha. E o que a gente fez aqui para encontrar essa falha, para chegar até ali, é o que é chamado de exploit chain. E não ache que se você demorar para hackear algo, que é erro seu. Hackear algo demora, pessoal. Você implementa geralmente o exploit chain, que é o conceito de cadeia de exploração. É a sequência ordenada de ações e vulnerabilidades exploradas por um atacante, né, para entrar, para se mover e para alcançar o objetivo dentro do sistema da rede. É como se fosse uma rota com várias portas. Cada porta aberta por uma falha que leva à próxima, até atingir o objetivo. Então esse processo de hackear, de invadir um alvo, ele segue uma cadeia de exploração, que pode durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 7 dias, né? Nosso caso aqui. Mas nunca é uma falha que, pum. E se você, programador, pensa assim, mas eu tenho só uma falha de RCE, XSS. Cara, aquela falha pode ser a porta de entrada. Pô, mas é só um IDOR no usuário, vou só mudar o IDOR da URL. Mas ela foi a porta de entrada para chegar ao manager, para chegar a um subdomínio, para pegar o e-mail do manager, para fazer um login. Então perceba, tá? Isso é muito importante. Tenha em mente. E entre todos os passos até então, para a gente começar aqui a aula 3, qual foi o passo, na sua opinião, mais genial aí? Qual dos tipos do ataque, da exploração da cadeia? Para você, qual foi o melhor passo que demos até agora aí nas explorações? Foi quebrar o 2FA? Foi o IDOR? Foi o Open Redirect? Foi a senha que botou lá a senha, o subdomínio? Qual que foi? Qual foi o passo mais genial na sua opinião? Quero no chat aí, na opinião de vocês, qual foi o passo mais genial aí? Manda aí no chat. O Kaido? O Kaido é sinistro, né?
Todos. Aula 2, quebrar o 2FA, descobrir a senha, o subdomínio, o Nmap, o Kaido, o IDOR. Legal. GoBuster. O Kaido é sinistro mesmo. O do Git. 2FA. Massa. Perceba o seguinte então, tá? A gente seguiu até aqui um método, tá, pessoal? Como eu falei, quem lembra do conhecer, analisar, explorar, lá da aula 1, esse método, né, profissional é implementado em todo o hacking. O conhecer, anotamos, né, a superfície de ataque, aumentamos ela, mapeamos parâmetros, criamos uma conta para ter mais parâmetro, descobrimos subdomínios, analisar possibilidades, buscar padrões, o redirect, o user ID, o login. Né? A mágica é saber os padrões que se repetem. E no explorar, a gente explorou as fraquezas. Né? Um usuário, a gente clica, né, a gente manipulou. A gente extraiu a confiança, nós questionamos, mudamos valores. Então perceba, seguimos o passo a passo do hack que eu mostrei para você. Conhecer, analisar e explorar. E se você pesquisar no mercado profissional, na empresa, né, no mercado, por exemplo, a metodologia, deixa eu mostrar aqui para você, é aqui, me liste o passo a passo da metodologia de pentest PTS. Você vê que o mercado profissional, que as metodologias de hackeamento, de invadir um sistema, elas seguem exatamente o que a gente fez até agora. Exatamente, tá? Vamos ver aqui, vai demorar um pouquinho, que ele está no Expert agora que eu vi. Deixa eu mudar aqui para ser mais rápido. Olha só. É exatamente o passo a passo que eu te mostrei aqui, tá, pessoal? Nada diferente. Se você achou que a gente estava brincando aqui, pô, o Bruno está se divertindo, ele está brincando, não. Eu implementei com você uma metodologia de pentest. O pré-engajamento, a coleta de inteligência, né, o modelo de ameaças, mapear ativos, avaliar ameaças, priorizar vulnerabilidades, explorar, selecionar e testar, testar a avaliação de privilégio, documentar. A gente trouxe aqui um padrão implementado, ok? Então tem um fundamento profissional muito legal por trás de todas as aulas, tudo que você viu até agora. E nessa aula aqui, na aula 3, a gente vai não perguntar mais como entrar, porque já entramos, certo? Ganhamos acesso aqui a um terminal da rede. A pergunta aqui agora não é mais como entrar. A pergunta é até onde conseguimos chegar. Bora hackear? Manda no chat aí um hacker hackeia para a gente prosseguir aqui na aula 3. Continuar o ataque a partir do terminal. Só você mandar na tela aí um hacker hackeia, manda no chat, que a gente começa. Pode mandar aí um hacker hackeia no chat, que a gente começa aí a partir do nosso terminal a invasão. Boa? Cadê a tela? Hacker hackeia? Legal. É o seguinte, pessoal. Papo sério aqui agora, tá? Vamos pra cima. Sempre que eu falo pra vocês, pô, você está com acesso quando você conecta uma câmera na sua casa. Se alguém chega a um dispositivo, eu quero que você entenda, tá, que quando você tem um dispositivo, qual que é o perigo de alguém conectar no seu Wi-Fi, por exemplo? Quando você tem uma rede de computadores que tem um dispositivo nela, uma rede de computadores ela é basicamente uma analogia assim, de imagina um local onde todo mundo fala alto, talvez em idiomas diferentes, mas é uma escolha sua naquele local escutar, ignorar, escutar e interpretar, escutar e passar adiante. Uma rede de computadores, ela é basicamente isso. É um monte de dispositivo falando alto, se comunicando, podendo se comunicar. Alguns ignoram e outros mais promíscuos, outros conseguem escutar,
capturar, tentar entender. Então agora que a gente tem acesso a um computador aqui dentro da rede, o que a gente pode fazer aqui é literalmente, tá? Mapear a rede do banco. Descobrir se a gente encontra outros sistemas dentro da rede. O computador aqui, o terminal, é uma porta de entrada. Então, o que acontece, tá? Deixa eu atualizar aqui o sistema para a gente avançar aqui. Um segundinho. Peraí, deixa eu só pegar o meu sistema. Vamos lá. O que acontece aqui então, tá? Peraí. Compartilhar a tela com vocês. Legal. É o seguinte, pessoal. A gente tem aqui, a gente ganhou acesso a um sistema de controle, o Carbon Bank Desktop Monitoring. Show. Isso nos dá acesso a computadores da rede. Se eu clicar aqui no computador, abre um terminal. Aqui é o computador da Kátia. O Diego era o cara de redes, lembra? O sysadmin. Pô, teve uma galera que falou, Bruno, tá offline o computador do Diego. O desafio não funciona, tava online, não tá mais. Cara, o Diego desliga o computador, galera. Você queria um desafio hacker estático te esperando? O Diego vai dormir, vai passear na rua, liga, desliga, atualiza o sistema, corrige, muda as pastas. Pô, a galera queria um desafio hacker estático, que nunca muda, que fica lá a máquina ligada, tudo igual te esperando. E se o Diego desligar a máquina? E se ele for mudar as pastas? Mudar os arquivos? Deletar o sistema? E aí? E se caiu o sistema? Os caras estavam bravos e caiu o CTF. Pô, o CTF caiu. Cara, e se o banco tem problema e cai e volta? E se derruba, e se volta, se atualizou, se mudou? É mundo real, cara, não é brincadeira não. Então perceba, tá? A proposta que a gente tem aqui, né, se a gente primeiramente abrir aqui o computador da Kátia, você tinha aqui dentro, né, dando um comando Linux ls, uma flag, né, Kátia financeiro. Se você desse um cat também no etc paswd, tinha outra flag aqui, Kátia, né, outra flag aqui, ó, dentro do etc paswd. É importante que você entenda que muitas vezes as pessoas se perguntam, né, pô, tem que hackear, tem que saber Linux para ser um hacker? Cara, olha na minha cara, você não precisa saber Linux para ser um hacker. Mas 90% dos sistemas que você hackear, você vai ter um Linux para mexer. O servidor vai ser um Linux, o firmware vai ser um Linux, o modem vai ser um Linux, o dispositivo vai ser um Linux. Linux roda em tudo. Então assim, tem que saber Linux? Você não precisa para hackear. Mas você sempre vai ganhar acesso a um Linux. Em 90% ou mais das vezes. Então, a pergunta é, vale a pena explorar uma falha da aplicação, chegar no Linux e saber o que fazer? Saber um pouco de Linux é importante, tá? Saber que o etc paswd é importante. O cat é um arquivo. O ls lista o que tem. Então, assim, a pergunta é, você vai chegar na cara do gol e não vai fazer o gol? Show? Vamos lá. PC Diego. O Diego era o cara de rede. Se eu apertar aqui, no PC do Diego, se dá um ls, a gente tem senhas.txt. Ô Diego, que é isso, cara? Cat, vou ler o arquivo de texto, senhas. Temos aqui a senha, ele anotou no computador, tá? Ah, Bruno, isso não acontece. Quem falar que isso não acontece, dá vontade de falar assim, ó, teu... Cara, me dá uma agonia isso, o pessoal no chat fala, isso não acontece. Acontece demais, cara. Um monte de sistema que a gente hackeia, que a gente encontra, é exatamente isso. Tá replicando aqui um ambiente real, de fato. Ah, mas acontece, cara. Acredita em mim, acontece. Se você não faz, você é muito foda, parabéns. O que eu acho de TXT com senha é absurdo. Enfim, senhas. Temos aqui anotado a senha do Facebook, Google, Tinder e CCTV empresa. E oi mãe, estou na live. Alguém que está mexendo no arquivo aí para estar na live, tá? Agora,
o que a gente faz aqui? A gente pode... Pô, legal, deixa eu ver o que mais tem aqui. Cat, o que vai acontecer aqui? Não faço ideia o que é isso aqui. Tá. Primeira coisa, tá? Antes de avançar em pasta, mexer em coisas, esse terminal, ele está dentro de uma rede. Então tem uma rede de computadores e esse terminal está aqui dentro. Eu vou começar aqui agora com vocês tentando descobrir outros dispositivos na rede. E para fazer isso, muito provável que o Diego, por ser um sysadmin, ele possua aqui o Nmap. Ó, possui. O Nmap é uma ótima ferramenta para você escanear uma rede. E ele tem instalado na máquina dele. Eu acho que a Kátia não tem. Deixa eu ver aqui a Kátia. A Kátia não tem. Deixa eu ver aqui. A Kátia. Nmap. A Kátia não tem. Espera aí. A Kátia não tem Nmap instalado. Então o que acontece aqui, tá? Já que esse usuário não tem, vou usar o do Diego, que é um sysadmin. O Nmap está instalado. O que acontece aqui agora, tá? Cara, se você quiser praticar, você pode pegar no seu iPhone, no seu Android, tem alguns aplicativos que você usa para mapear a rede, sabe? Pro iPhone tem o Fing. Eu não sei se tem ele para... Aqui, ó, o Fing para iPhone. É gratuito. Tem vários apps, né, que você pode baixar. Tem para Android, acho que tem o Fing também. Mas ele é basicamente um aplicativo como se fosse um Nmap. É claro, muito menos potente. Mas se eu apertar aqui, ó, em escanear a rede, no meu telefone mesmo, olha só, no meu telefone aqui, escanear a rede, ele vai encontrar tudo que eu tenho nessa rede que eu estou conectado aqui agora. Olha o que eu tenho aqui. Gente, eu estou na Seda College, tá? Todo mundo sabe que eu estou aqui. Vários dispositivos, impressora, computador, muita coisa aqui mapeada. Desktop, toda uma rede empresarial aqui, numa empresa. Um desktop Dell, uma câmera. Então perceba, tá? O Fing, ele é um aplicativo que você pode utilizar para encontrar na rede coisas conectadas. E essas coisas conectadas, por exemplo, aqui um iPhone. Encontrei um iPhone na rede. Esse iPhone possui o modelo, ele possui portas, ó. Modelo, portas, iOS, posso me comunicar com ele. Então, assim, entenda que tudo que está na rede, eu consigo mapear, ver versões, ver portas e me comunicar. Novamente, o Fing faz isso de graça, no aplicativo aí do seu telefone. O Nmap, ele é como se fosse um Fing, porém ele é de terminal, linha de texto aqui. Então, olha só, se eu digitar aqui na linha de comando, tá? Deixa eu dar um ifconfig para ver meu IP na rede. Pera aí, que aqui tem que fazer um pouco mais de configuração, né? Ó. Essa máquina é 172.21.04. Nmap. Eu vou digitar aqui 172.21.0.0/24. Para quê? Para que ele escaneie toda essa sequência de IPs. Então, tudo aqui envolvendo ponto 2, cara, 1, 2, 3, 4, até 255 aqui, ele vai tentar encontrar todos os dispositivos conectados. Vou dar um Enter. E ele vai aqui agora escanear essa rede. Então, Nmap, o IP, né, do inet aqui, /24, para que ele escaneie toda a rede e tente encontrar aqui os IPs. Ó, encontrou um host ativo na rede. Um host is up. Então, lembrando, tá? Da mesma forma, pessoal, que o meu Fing aqui encontrou vários dispositivos na rede e portas abertas neles, a versão deles, a câmera, ó, a impressora, a porta aberta, tudo, o Nmap fez aqui em modo texto. Ele tem muito mais recurso, é uma ferramenta poderosíssima, mas é a mesma ideia, tá? É como se, eu não estou com o meu telefone na rede do banco, né? Eu estou com o terminal do Diego.
Então dei o Nmap para encontrar nessa rede coisas conectadas e ele encontrou uma coisa. Olha só, um host is up e o IP desse host. Certo? O que eu posso fazer agora é basicamente o seguinte. Eu posso... Ó, ele tem uma porta aberta aqui, ó, porta 3000. Existe uma outra ferramenta, tá? Que é uma ferramenta para a gente se conectar. Na verdade, deixa eu dar um Nmap aqui. Menos SV. O que é o Nmap SV? O SV, ele vai fazer literalmente o que a gente fala que é o scan. O S é de scan e o V é de version. Ele vai interagir mais com o alvo para encontrar versões de serviço daquele alvo. Basicamente é isso, tá? Vou dar um enter aqui, fica tranquilo. A gente vai chegar nisso juntos, esse fundamento. É um estudo que tem por trás aí. Então, ó, menos SV, nesse alvo aqui. Então, no alvo que eu encontrei ao vivo, eu quero que você escaneie mais ele. Me traga as versões e serviços. Ó, ele encontrou aqui uma porta aberta e essa porta respondeu um HTML aqui, ó, título... ela responde um HTML. O que eu posso fazer então é usar a ferramenta cur. Vamos fazer o seguinte aqui, peraí. Vou digitar cur nesse IP na porta 3000. O que o cur vai fazer é a mesma coisa que o Kaido fez, que o seu navegador fez. Ele vai falar assim, ele faz uma requisição e lê a resposta. Porém, eu não tenho um navegador gráfico aqui. Eu não tenho o Kaido também aqui. Eu tenho só o terminal do Diego. E o Kaido, né, o cur, é um programa de linha de comando de terminal para fazer isso. Faz uma requisição e vê a resposta. Vou dar um enter. E a resposta é isso aqui. Um domínio. CCTV e mais um monte de coisa. O que acontece aqui agora, tá? Ele me respondeu aqui, ó, CCTV Traquifme. Então, ao fazer uma requisição nessa porta, ela me respondeu um domínio para direcionar para algo assim. Se eu copiar esse domínio aqui agora, essa URL, e inserir aqui no meu navegador, o que vai abrir? Uma área de monitoramento interno. Então, eu encontrei uma aplicação web. Naquele IP, naquela porta, né, ele direcionou aqui para uma aplicação web. Uma área de monitoramento interno. Ah, a senha do CCTV eu sei, né? Espera aí. Essa senha eu sei, ó. Cat senhas. Ó, ele tinha salvo aqui nas senhas dele. Será que essa senha aqui? Colar, autenticar, olha aí. Aqui a gente tinha senha, né? Que massa. Deixa eu fazer diferente, eu vou entrar aqui nesse sistema pelo nosso Kaido, para a gente ver melhor as coisas. Calma aí. Eu vou colar aqui o sistema. Deixa eu pegar aqui a senha. Copiar. Vou colar, autenticar. Ó. E eu navegando aqui no sistema aqui agora. Ó, tem uma flag aqui embaixo, ó, uma flag aqui embaixo. Flag. Posso copiar essa flag e pontuar aqui no meu sistema. Ó, enviar flag, 50 pontos conquistados. Então, ali no rodapé, né? Ó, tinha uma flag aqui embaixo, aqui, ó, no rodapé. Legal. O que eu posso fazer agora, tá? Deixa eu ver aqui no meu histórico aqui, HTTP, tudo que eu... Páginas... Tudo que eu solicitei, né, de imagens aqui. Aqui já é o banco Carbon, já.
Entendi. Registrar. Tá. O que a gente pode fazer aqui agora, pessoal... Ah, olha só. Espera aí. Se eu apertar com o botão direito aqui na imagem... eu vou deixar com vocês essa tarefa, tá? Não vou fazer isso não aqui, senão eu vou vencer o desafio. Mas muito provável que essa imagem aqui... Ó. Lembra a questão de ler o URL? Que a gente fala de ler o URL? Perceba essa URL aqui. Cadê minha anotação? Olha só. CCTV vídeo 5 PNG. Será que se eu mudar aqui o vídeo, o número vai mudar uma imagem? Vamos testar? Vídeo 1. Opa, são imagens, né? Vídeo 2. Vídeo 3. Pô, que legal. 4. 6. 7. Opa, temos uma flag aqui também. Então, o vídeo 7. Tem mais uma flag. Deixa eu pontuar aqui no meu ranking aqui. Enviar flag. Eita. Acho que eu copiei errado. Nem sei se essa flag tá certo aqui. Que eu copiei com OCR. Depois eu vejo se deu certo ali. Legal. O que mais que temos aqui então nesse processo aqui do Diego aqui, né? Eu posso tentar continuar a análise do sistema. Pergunto para vocês, pessoal, o que a gente pode fazer aqui agora? Eu tenho uma aplicação web, né? Cara, parâmetros, diretórios, o GoBuster para encontrar pastas, encontrar diretórios, tentar mais parâmetros, infectar parâmetros, encontrar mais funções, tudo se repete, né? Faz sentido? Me fala se faz sentido no chat. Conta no chat aí se faz sentido. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Banco de dados. Sim. Manda assim no chat. Vocês estão dormindo aí, manda assim no chat. Aqui é 2 da manhã, tem que ter agitação aí, tá? Sim, sim, sim. Tá devagar o chat, pessoal, tá devagar o chat. Não tô gostando não. O chat tá muito devagar, tá lento. Vocês estão dormindo aí. Sim. Faz muito sentido? Cara, o chat bombava antes. Agora ficou aí, devagarinho aí. Ah, sim, sim, sim. É o delay. Boa. Sim, sim. Massa. Então agora é o seguinte. A gente pode avançar aqui. E eu acho que tem mais flag escondida, tá? Eu vou deixar com vocês essa tarefa, porque eu tenho uma outra ideia. O PC do Diego aqui, eu vi que tinha uma pasta. Carbon Bank Pix. Como que eu entro numa pasta no Linux? Eu não tenho interface gráfica para clicar, mas eu tenho um programa que é o CD Carbon Bank, que eu posso dar um tab para autocompletar e dar um enter. Agora eu estou na pasta. Como que eu vejo o que tem na pasta? List, ls. Só que tem uma parada muito doida aqui. Essa pasta, se eu dar um ls-a, que é para listar coisas ocultas que tem ponto no começo, eu vou ver que tem aqui um Git, é uma pasta, é um repositório Git. Caso você não saiba, o Git ele é feito para versionamento de código. Você edita um código, muda alguma coisa,
faz um commit, né? Salva uma nova versão do código ali, para não ficar duplicando, né, pastas e projetos, enfim. E cara, agora vem um grande ensinamento para vocês. Quem aqui trabalha como desenvolvedor de software? Quem na empresa usa o Git? Escreve no chat aí, quem aqui trabalha como dev, como programador? Quem que usa o Git profissionalmente, trabalha em projetos, né, em fluxo ali de Git, com versionamento? Manda no chat aí um sim, que eu quero primeiro entender se alguém aqui, né, trabalha com Git e usa o Git aí. Total, eu sou dev, engenheiro serve sim. Quem trabalha com Git, tá? Quem ou trabalha numa empresa que atua com Git. Git commit deu bosta, boa. Cara, existe um problema obscuro quando se fala em Git, que nos últimos 2, 3 anos, a quantidade de sistema que eu consegui comprometer, eu, equipe, técnicas de invasão, trabalhando todo mundo junto, ela é absurda. Com uma parada que pouca gente sabe e que as empresas não fazem ideia disso. Sempre que você aloca um novo dev, alguém vai trabalhar junto e tal, que se junta num projeto, tudo que você fez naquele projeto, todas as edições, elas estão num Git log, no histórico de edição do projeto. E eu já encontrei muito sistema onde no Git log o arquivo .env estava no histórico de commit. O token da API do banco de dados, que foi tirado por segurança, estava no histórico de commit. O .env no histórico de commit. O .ssh, o ponto que for a chave, tudo de vulnerabilidade de exposição no código, que foi corrigida, não está mais, está no histórico de alteração do commit. E qualquer outro dev que chega, que vê os commits, tem acesso a todo esse histórico de tudo que estava exposto. E muito provável aqui, tá? Se eu vim para minha tela aqui, se eu acessar o projeto aqui, né, do Git e der um Git log para ver o histórico, olha só, temos um histórico onde ele removeu o arquivo env. Se você é novo por aqui, se você está começando agora no hack, na tecnologia, você vai aprender Git, fica tranquilo, mas o arquivo env possui senhas, digamos assim, tokens, variáveis de ambiente, coisas que não devem estar no Git. E foi removido, por segurança. E eu tenho aqui o ID da remoção. Então tem um commit, um registro de alteração de segurança, tenho vários aqui, 1, 2, 3, 4, e um deles eu posso pegar o ID, não existe mais o arquivo env, mas eu posso dar um git show e colar o ID da alteração e dar um enter para ver o que foi esse git. Foi removido o arquivo e o que tinha no arquivo que foi removido. Galera, isso é um grande perigo, tá? Quando você atua ali com um novo dev, alguém entra no projeto, o git commit, todo o histórico de alteração está exposto e temos aqui o arquivo como ele era, né, ao ser removido. Então, beleza. Muito projeto começa com env por padrão, muito projeto edita 2 anos. Cara, se você voltar 2 anos atrás, você recupera o env, a API key, tudo que foi corrigido com o tempo, você consegue ver o que tiraram. Agora, esse arquivo dele tinha aqui uma URL aqui, ó. Pix Connect API. Deixa eu copiar isso aqui. API key, o ID, chave secreta, o e-mail e a senha. O que é esse Pix Connect API? Colar. Pix Connect Plus. Estamos realizando melhorias para atendê-los. Voltaremos no domingo. Cara, Connect API Pix, parece o roubo que teve, né, recentemente no Brasil aí de bilhões.
que era uma interface de conexão com o Pix. E temos aqui um env com uma URL, com um token, com uma senha, uma flag, aqui ó, achei uma flag. Flag, deixa eu registrar essa flag rápido. Espera aí. 50 pontos, boa! E temos aqui um Pix Connect Plus, aonde o Diego estava integrando a princípio a empresa numa API para conectar na rede Pix, que volta domingo. E aí? E aí? Deu para entender até aqui? Fazendo sentido, pessoal? Fazendo sentido? No histórico de edição de um projeto do Diego tinha um .env, que era um arquivo com token, com senha de integração numa API, num sistema terceiro de conexão com o Pix. O Pix Connect Plus, que volta domingo. Tá offline hoje. Parece a história recente do Brasil aí, não? De uma API do Pix, que um roubo bilionário. O cenário é meio parecido também. Muito louco essa parada. Galera, falo pra vocês, tá? Vocês estão aqui com a gente, conectados nessa aula. Parem tudo o que estão fazendo. Para tudo aí. Porque olha o exploit chain, olha a cadeia, né, que a gente construiu até agora. Perceba, criamos uma conta, um IDOR na URL para mudar de usuário, chegamos até o gerente com subdomínio, com o e-mail do gerente, o token, quebramos o token, uma informação que vazava senhas do usuário, num JSON da página, num arquivo exposto na requisição, enumeramos subdomínios, encontramos o system, logamos com aquela senha que estava vazada, no system, um terminal, mapeamos a rede. Cara, olha a cadeia de exploração que a gente montou até agora. E cada passo foi uma consequência lógica do passo anterior. Cada técnica abriu a porta para a próxima porta. E isso aqui não é uma coleção de hacks, tá? Não é técnica de papo, não. É metodologia de hacking aplicada. Uma metodologia profissional, como eu te falei. E isso é o que separa os curiosos dos capazes. É ter metodologia. É achar que o hacking não é uma parada de segundos. É entender que é um processo, é uma cadeia, né, de passos que você segue. E todo o sistema que você hackeia, conhecer, analisar e explorar. É você implementar essa análise, implementar a metodologia de hacking, de pentest, de se questionar, de ter curiosidade, de ter aquela vontade, aquela dopamina, de ter as ferramentas, de ter o conhecimento para aquela exploração. Então percebe, tá? Estamos agora, pessoal, a um passo, literalmente, do controle total. Estamos aqui dentro, né, de um arquivo env que conecta numa API do Plus. E a princípio é onde passa o dinheiro. É onde o dinheiro corre. É no Pix. Na próxima aula e última aula, a gente vai para o checkmate. A gente vai ter controle total dessa API, desse sistema, dessa conexão, de todo o caixa financeiro de banco e controle, do mesmo estilo de ataque de bilhões que tínhamos no Brasil recentemente. A mesma interface, o mesmo fluxo. Então a aula 4 não é sobre entrar, ela é sobre dominar. Já entramos. Como que agora a gente domina a parada? E caso você se pergunte, Bruno, beleza, na próxima aula vamos dominar tudo. Seja o servidor, seja o que for, mas e depois? O que vai acontecer depois disso? Vamos apagar o servidor, acabar tudo? Né? O que acontece depois do desafio? E eu lembro vocês aqui, tá? Que na verdade esse desafio, ele é apenas uma faísca. Uma faísca que agora a missão ela é entender como transformar essa faísca numa carreira, como agregar no mercado com isto, como continuar a evolução, como continuar tendo alvos para hackear, para continuar esse processo de aprendizado, como ter um sistema pronto para continuar utilizando,
como continuar aprendendo hacking na prática. Essa é a proposta, essa é a pergunta atual. E na aula 4, a gente vai responder todas as perguntas, como que você continua, como que dá o próximo passo, porque a aula 4, não só pela invasão ao sistema, tá? Mas para mim, ela é a aula mais especial desse ano. É a aula que mais significa na minha vida esse ano. Porque, cara, pô, gente, olha só, é muito sincero isso, tá? Dá um arrepio, cara. Porque na aula 4, a gente não só vai ter o domínio total e concluir nosso desafio, mas teremos oficialmente aí, né, não só concluir a invasão, mas teremos o retorno, após alguns anos, do Técnicas de Invasão. E você vai ter a chance de participar do Técnicas de Invasão Urus. A forma de você continuar tendo o desafio, a máquina, o sistema e vários outros alvos. Então, assim, Técnicas de Invasão oficialmente retorna aí, né, na próxima aula, junto com a conclusão. E se você sente, tá, que está no caminho certo, que está curtindo e que quer estar com a gente nessa jornada, de ter muito mais alvos para hackear, muito mais prática, muito mais aprendizado real, assim, mão na massa, e quer entrar nesse mercado, buscar oportunidades, deter o conhecimento perigoso, prático, a sua presença na aula 4, ela é não recomendada, ela é obrigatória. Fechou? Não só pelo grande checkmate, mas pelo próximo passo, pelo retorno do Técnicas de Invasão. Eu quero você comigo a hora que eu falar assim, cara, tá de volta. Técnicas de Invasão Urus. Esse é o nosso novo projeto. Beleza? Então, domingo, às 20 horas, temos aula 4. Esteja aqui no YouTube ao vivo para o ataque final. Esteja aqui para avançar junto com a Legião TDI. A invasão não acabou, ela está prestes a começar de verdade. É isso aí, pessoal. A invasão vai começar domingo, às 20 horas. Conto com vocês? Aqui está o QR Code, para você ler o QR Code e estar por dentro de todo o desafio, as aulas, o material, o sistema, tudo que você precisa. E também me chama aqui no WhatsApp, manda mensagem, que no WhatsApp eu te aviso domingo. Hoje é aula, começou. Manda mensagem que eu te comunico lá em tempo real. Essa foi a aula 3 do desafio do Zero ao Hacking. Vejo vocês domingo às 20 horas, porque a invasão vai começar. Aqui é o Bruno Fraga, muito obrigado pela participação, pela sua atenção, por estar fazendo parte disso, e saiba que a aula 4 ela vai ser tão especial para você quanto para mim. Não pela conclusão do desafio, não porque vamos invadir e ter o controle total, que iremos, mas pela oficialização aí do retorno desse próximo passo do Técnicas de Invasão Urus. E eu quero você junto com a gente nessa. Muito obrigado, bons estudos, bom hacking, tem muito mais flag, tem muito mais desafio nas aplicações para você coletar, pontuar no ranking, o fórum está liberado e essa foi a aula 3. Valeu, pessoal, muito obrigado de verdade, tá? Vocês são incríveis, demais. Legião Técnicas de Invasão, essa foi a aula 3. Vejo vocês domingo às 20 horas. Show! Bora pra cima! Técnicas de invasão. A rede nunca mais será a mesma. TDI na visão, quebrando ilusão, sistema cai sem proteção. Bruno mostra o caminho, o código certo, direto no alvo, sem confusão. Técnicas de invasão, cada passo é lição. Revelação. Dados expostos, máscara cai, mentira some, verdade vai. No escuro da rede, só quem sabe é quem vê. No comando ninguém consegue esconder. Técnicas de invasão. Técnicas de invasão. Técnica na informação. Técnicas de invasão. Técnicas de invasão. Visão hacker rastreio no ar. Perfis caindo, não dá pra escapar. Quem mente na rede não pode mentir. Com TDI tudo vai surgir. Investiga, decifra, revela a verdade. No jogo da rede não tem piedade. Do anonimato à exposição. TDI a sentença, TDI a visão.
Técnicas de invasão. Técnicas de invasão. Informação. Técnicas de invasão. Técnicas de invasão. Técnicas de invasão e futuro da rede. Bem-vindo ao maior treinamento hacker do Brasil. Bem-vindo à legião do TDI. TDI, Códigos Sistemas, Firewall. Investigação digital, rede que não para, hackers em ação, ninguém se engana. TDI, rastreio, criptografia, rede blindada. Invasão silenciosamente preparada, monitorando dados, cada pista encontrada. Tecnologia, inovação, invisível aos olhos. Hacker investigador, analisando os erros e enganos. Rede exposta. Golpe detectado. Vulnerabilidade. TDI. Firewall quebrado, mente estratégica. Código decifrado, sistema em tática. Hacking avançado, perfil analisado. TDI. Legado formado. Do zero ao hacking. Do zero ao hacking. Técnicas de invasão. Técnicas de invasão. Hacking digital. Técnicas de invasão, investigação, rede, TI, técnicas de invasão, inovação, hackers, TI, técnicas de invasão, exploração.